Olha, o Clemente é uma figura importante da ação sindical no Brasil. Eu queria, Clemente, começando, eu vou querer perguntar para você como é que está o trabalho no CDESS. Estou muito curioso para saber como é que tem sido ali trabalhar nessa instância, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. Mas antes eu quero engatar aqui com o que a gente estava conversando com o Miola. Qual seria a posição? Acho que das centrais você não vai ter condições de dizer, mas a sua posição diante dessa questão da taxação aí dos produtos de até US$ 50, como é que você avalia essa situação com a presidência e o Congresso? Deixa eu ativar isso. Olha, Gustavo, esse é um assunto, inclusive, que as centrais sindicais se posicionaram, inclusive, junto com a representação empresarial, porque você tem, com esse mecanismo da isenção tributária, uma concorrência desleal com a estrutura empresarial brasileira. Uma camiseta que você compra importada com até US$ 50, você não paga imposto. Se você for comprar a mesma camiseta fabricada aqui no Brasil, ela terá os impostos e, portanto, necessariamente, mesmo que o empresário consiga produzir com o mesmo custo que um chinês produz, ele pagará impostos aqui no Brasil, que terão que ser incluídos no preço da camiseta, e aquele que vem importado sem impostos, portanto, tendo uma redução no custo por conta da tributação. A proposição que nós tratamos, inclusive, com o presidente da República, com o ministro Haddad, com o Congresso Nacional, é que ou nós teríamos uma taxação equivalente para você ter uma concorrência leal, sem esquecer, inclusive, que muitas vezes essa produção chinesa conta com subsídio do Estado chinês, muitas vezes subsidiando inclusive a própria exportação, ou seja, há créditos que aquelas empresas recebem e, portanto, é como se o Estado chinês estivesse estimulando e incentivando economicamente essa exportação, portanto, o desequilíbrio do ponto de vista econômico é muito grande. E para as centrais sindicais, o mapeamento que nós fizemos é que isso afeta milhares de empregos, ou seja, quando nós compramos uma camiseta chinesa com um desequilíbrio tributário e não compramos uma camiseta no Brasil, isso impacta diretamente o emprego daqueles trabalhadores que trabalham nas empresas que não vão produzir nem vender camisetas feitas aqui no Brasil. Isso para qualquer outro produto importado, quando você tem esse desequilíbrio de tal forma que você não consegue concorrer, e como que você mede se vai concorrer? Você poderia dizer, olha, se eu exportar a nossa camiseta do Brasil para a China, ela chega lá no mesmo valor que chega aqui? Não chega. Não chega por quê? Porque aqui paga tributo, porque aqui você não tem o subsídio que muitas vezes lá na China tem. Então, você tem um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai matar o emprego no Brasil. Você compra uma camiseta chinesa, financia o emprego na China e quebra o emprego aqui no Brasil. Então, temos milhares de trabalhadores duramente afetados porque as empresas têm dificuldade de fazer essa concorrência. Isso ocorre em muitos outros setores, né? Basta ver, pega a experiência agora nos Estados Unidos. Eles estão fazendo taxações que chegam a 80%, ou seja, estão tributando em 80% um produto, por quê? Porque estão dizendo esse produto que vem da China quebra com a indústria de automóvel, a indústria de chips, a indústria de qualquer coisa, qualquer indústria está sendo taxada pesadamente nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão proteger a economia deles e os empregos deles, né? No caso dos Estados Unidos, tem um componente aí de protecionismo e de guerra comercial com a China, especificamente. Taxaram o carro elétrico chinês 100%, né? Uma coisa assim, uma enormidade, meio que uma coisa absurda. Agora, eu queria te perguntar assim, então quer dizer que para você e para as centrais, eu não tinha visto o comunicado das centrais apoiando essa medida, então peço desculpas aqui ao nosso assinante, nosso espectador, o Clemente colocando aqui os pingos nos is. Dando nome aos bois, para não fazer alusão ao programa da concorrente aqui, né, Clemente? Agora, quer dizer que para você, para as centrais sindicais, é justo, eu até também considero tecnicamente justo, agora sempre ficou no ar uma discussão sobre a popularidade dessa medida ou não, e justamente por isso que o Lira não queria acatar sozinho, né, a responsabilidade de colocar
esse imposto nos produtos de até $50. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: a loja lá da Havan, né? A Havan, eu esqueci o nome do dono da Havan, daqui a pouco a gente lembra aqui. Ele, por exemplo, compra produtos chineses e vende no Brasil. Quer dizer, as lojas brasileiras também compram produtos chineses e vendem aqui. São essas também que se sentem prejudicadas por essa concorrência? São também essas lojas, mas principalmente mais do que as lojas, porque elas vão vender a camisa chinesa ou a camiseta brasileira, elas vão vender. O que é mais impactado, no caso, é a indústria. Ela, sim, 90% do impacto é direto sobre a capacidade produtiva industrial. Tudo que nós estamos importando é produto industrializado. Quando você abre mão de consumir o produto industrializado feito no Brasil, e, portanto, feito por empregos no Brasil, você está estimulando a geração de empregos fora do Brasil. Então, o impacto mais severo é sobre isso. E sobre isso, é muito importante que o debate público possa esclarecer a população. Você compra um pouco mais barato um produto chinês, entretanto você perde o emprego no Brasil. E ao perder emprego no Brasil, você terá perdido a capacidade de amanhã comprar esse produto. Portanto, você tem um desmonte da estrutura produtiva do emprego, cujo reflexo é muito mais grave do que talvez um sobrepreço pela tributação que você pagará em um produto no qual você tributando está também financiando o Estado, a Previdência, a saúde, a educação no Brasil. Perfeito, Clemente, mas então não seria necessário também fazer um condicionante para as lojas brasileiras que vendem camisetas, produtos chineses, para que eles passem também a trabalhar mais com nacionais nessa situação? Não, com certeza. Portanto, não é só. Na verdade, significa um conjunto de medidas. A parte da reforma tributária encaminhada e que vai ser implementada começa a corrigir uma parte desse problema. A outra parte desse problema exigiria uma correção, inclusive das outras isenções, como o Jeff acabou de dizer aqui, olha, é necessário ver, por exemplo, a tributação do direito de eu ir para o exterior e comprar até $1.000 sem pagar impostos. Bom, vai ter que entrar nesse debate, sim. Vai ter que entrar no debate, por exemplo, dessas importações que muitas vezes vêm maquiadas e, na verdade, novamente, de alguma maneira, pela estratégia de importação, de triangulação, o cara faz a importação da China via o Paraguai e o Paraguai coloca pelo Mercosul sem tributo no Brasil. Então, tem várias triangulações que permitem essa concorrência desleal que implica em uma atuação severa. Nós também abordamos isso com o governo. Não é necessário só olhar para os $50. Os $50 é importante, mas é necessário olhar para os outros mecanismos que, na verdade, criam uma falsa ilusão de que eu estou recebendo um produto mais barato, mas muitas vezes você não percebe o severo impacto que tem sobre o emprego industrial. Por exemplo, quando a Ford fecha uma empresa como ela fechou na Bahia, nós estimamos mais ou menos um impacto em 120 mil empregos. O emprego da Ford, em média, gerava um salário de R$ 7.500. Um trabalhador da Ford que fique morando na mesma região para trabalhar no setor de serviços, a remuneração média é 1.750. Então você vai abrir mão de um emprego de R$ 7.500 para um emprego de 1.750, né? Você pode importar tudo da China que você não vai ter como comprar com esse salário. Então, é essa perda de renda estrutural na economia que esse tipo de concorrência desleal vai quebrando na economia brasileira, né? Agora, Clemente, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando muito da China, inclusive a planta na Bahia da Ford já está nas mãos de uma empresa chinesa, salvo engano, ou francesa. Você precisa para a gente, daqui a pouco eu vou passar para você. Eu estou bloqueando o teu microfone enquanto eu falo, para não dar eco aqui, que tem um pequeno delay. Então, te peço desculpa, mas já vou passar para você responder sobre essa questão da China, da planta na Bahia, e como a China está vindo forte para o Brasil, Clemente. Que isso aí, eu vi a foto de um navio que é da própria montadora chinesa de carros elétricos,
desembarcando 5 mil carros elétricos no Brasil. Como é que as centrais, como é que você está observando essa chegada tão forte da China? Inclusive, nós tivemos aqui também anúncio de investimentos de outras montadoras, acho que a Peugeot também anunciou investimento no Brasil de grande escala, o que é muito bom também para a gente. Aliás, eu queria que também você, se puder, falar um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, isso, Gustavo, é um elemento importante. Uma das diretrizes que nós defendemos e debatemos no Conselho de Desenvolvimento Industrial, no Conselhão lá do Presidente da República, é de que nós devemos ter como política de desenvolvimento produtivo, de desenvolvimento industrial no Brasil, a política de estímulo à produção de conteúdo nacional, ou seja, que as empresas nacionais tenham investimentos, tenham suporte técnico, tenham crédito, tenham inovação e tecnologia desenvolvida para ampliar sua capacidade produtiva. Segundo, que uma empresa multinacional, uma empresa estrangeira que queira vir vender seus produtos no Brasil, o faça a partir de uma produção nacional. É o que aconteceu, por exemplo, está acontecendo, retomando-se uma política que foi eliminada no governo anterior, que é a obrigatoriedade dessas empresas, essa que você acabou de citar, que está trazendo importados carros produzidos fora do Brasil, elas passarão a ter esse direito, e isso já está viabilizado, inclusive na lei e no Plano de Desenvolvimento Industrial Brasileiro, a obrigação de instalar uma unidade produtiva e terá metas a cumprir daqui para frente, a cada 6 meses, em termos de composição de componente nacional para a produção do automóvel, de tal maneira que daqui a um tempo elas não poderão mais importar o carro diretamente, mas elas terão que passar a produzir no Brasil. Esse anúncio, o anúncio dessas medidas ou dessa política já fez com que nesses últimos 6 meses elas declarassem juntas, as montadoras, um investimento da ordem de 130 bilhões de reais aqui no Brasil, para justamente fazer o quê? Estruturar a sua capacidade produtiva no Brasil. Agora, a China, na medida em que ela está sofrendo um bloqueio econômico nos Estados Unidos e na Europa, porque não é só os Estados Unidos, a Europa também está fazendo bloqueios econômicos porque ela está vendo que a China está destruindo a estrutura produtiva naquele território e no Brasil também, e por isso é importante nós termos essas políticas para quê? Para que esses países, inclusive a China, passem a ter uma permanência na produção e na comercialização no mundo com equilíbrio, ou seja, não dá para um Estado, no caso do Estado chinês, subsidiar a sua indústria para que ela possa ocupar o espaço no mundo, quebrando as indústrias dos países onde ela está presente. Agora, a China vem deslocando sua prioridade em termos de comércio mundial para a América Latina e para a África. Na medida em que ela é deslocada do ponto de vista da concorrência e há um enfrentamento comercial pesado com a Europa e os Estados Unidos, a América Latina passa a ser um espaço prioritário para desovar sua produção. E, portanto, não foi pequena a pressão que provavelmente ela tenha feito do ponto de vista de inviabilizar a tributação dos 50 ou das outras políticas que porventura venham a ser feitas. Então, um embate institucional, um embate do ponto de vista do comércio e das relações internacionais que não é simples. No caso das montadoras, há uma política sendo implementada e essas empresas, inclusive chinesas, é o caso da empresa que comprou a planta da Ford, instalará naquela unidade uma produção de uma indústria chinesa de produção de automóveis, provavelmente com 30%, 40%, 60%, 80% de conteúdo nacional, trazendo uma parte importada, lá na frente talvez 20%, 25%, 70%, 75% produzido em equipamentos, peças produzidas no Brasil, estruturação da indústria de peças e acessórios também aqui no Brasil, ou seja, de tal forma que você estimule
a vinda dessas empresas acompanhada, porque elas vão trazer tecnologia, vão trazer inovação, vão fazer formação de mão de obra e vão instalar aqui no Brasil, recuperando, por exemplo, na Bahia, os empregos de R$ 7.500 que foram fechados quando a Ford decidiu sair do Brasil. Isso é parte de uma política de desenvolvimento econômico, na nossa visão das centrais sindicais, com o objetivo de criar emprego de qualidade, sustentar incremento da renda, crescimento dos salários e, evidente, melhorar o nosso padrão de desenvolvimento econômico. Associado a isso, essas empresas precisam ter claramente uma política de sustentabilidade ambiental, portanto, produzir automóvel de forma mais limpa do ponto de vista industrial, com energia renovável e automóveis que concorram para uma eficiência energética associada à crise ambiental, portanto, sem poluir a atmosfera, é o que a gente pretende que seja a dominância da nossa política de desenvolvimento econômico e industrial. Fantástico, Clemente Ganslo. Sabe tudo do que está acontecendo no Brasil. É importante você estar sempre aqui presente conosco. Eu vou ler alguns comentários aqui do nosso público, e justamente quando você fala da questão ambiental, eu quero falar agora com você dos relatórios manifestos das centrais, né? Que você, inclusive, distribuiu. Eu tive o privilégio de receber das indicações, né? Dos programas, do projeto de país que as Centrais Unidas e a questão ambiental também, né, subscrita aqui, enfrentamento da mudança climática, da emergência ambiental. Aliás, são dois documentos muito, muito bacanas, muito bonitos, né, no sentido de apontar realmente para o futuro, né? Eu vou pedir para você falar na sequência sobre isso. Antes aqui, Carlos Rocha, pior que o Felipe Neto, tem razão. Você deve ter visto que o Felipe Neto reclamou muito da questão da taxação de 20%. A gente comentou aqui anteriormente, se você quiser falar sobre isso também, fica à vontade. Rosângela da Silva Pereira, moralmente, por incompetência intencionada, deveria o prefeito estar inviável para todo sempre. Miola, na minha opinião, ainda falando aqui do prefeito de Porto Alegre. E José Selmar Royer da Silva. Bom dia, conjuntamente com o imposto das blusinhas chinesas, tem que propor a taxação das grandes fortunas para aproveitar com o momento da necessidade de ajudar o Rio Grande do Sul. Bilionários pagando imposto. Muito bem, obrigado, José Selmar. Estou vendo aqui pelo gestual do Clemente que ele concorda absolutamente com isso. Inclusive, a proposta do Fernando Haddad de taxar as grandes fortunas, os bilionários, né, no âmbito global, ganhou força com a situação do Rio Grande do Sul. Vamos ver se ela avança, né? Vai precisar de apoios como os apoios das centrais. Fala um pouquinho desses documentos para a gente, Clemente. Primeiro, a questão aqui do enfrentamento da mudança climática, perspectivas de trabalho, transformações estruturais a partir da tragédia do Rio Grande do Sul. Vocês estão também já computando essa grande tragédia e catástrofe, e a proposta das centrais. Vamos lá, Clemente. Bom, Gustavo, as centrais lançaram, como você disse, nas 2 últimas semanas, 4 documentos que orientam o trabalho das centrais sindicais para o próximo período, aqui de maio até abril do ano que vem, sempre no mês de maio, procurando referenciar quais são as diretrizes para as lutas, para a ação sindical, para a atuação institucional. O primeiro documento que foi lançado foi as propostas que as centrais apresentaram ao governo brasileiro, mas também ao governo do Rio Grande do Sul e aos prefeitos, especialmente de Porto Alegre, com as medidas que nós consideramos urgentes serem implementadas naquele estado para atender à emergência, à crise nesse curtíssimo prazo. As centrais colocaram sua estrutura física, os sindicatos. Nós estamos, nesse momento, fazendo o levantamento das colônias de férias existentes em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, para colocar à disposição para aquelas famílias que, porventura, precisem um período mais longo para ter um acolhimento estruturado, com apoio do governo federal, do governo dos estados, serviços que nós estamos procurando disponibilizar para atuação no curtíssimo prazo. Também propusemos nesse documento uma série de medidas visando estabelecer espaços de diálogo social para criar mecanismos, políticas, medidas que possam simultaneamente proteger os empregos, a renda das pessoas, simultaneamente mobilizar a força de trabalho para a reconstrução no território das empresas, das casas, dos postos,
das escolas, das vias, bom, do espaço urbano e do espaço no território rural, com um investimento que possa ser coordenado, articulado e protegido do ponto de vista do trabalho por meio do acordo e da convenção coletiva, com o sindicato atuando, dando segurança às empresas e permitindo com que, de um lado, o emprego seja produzido, de outro lado, nós tenhamos capacidade de reconstruir naquele território todos os desafios que estão postos diante da tragédia. E esse documento nós também trazemos um conjunto de propostas que visam, evidente, incidir sobre a situação do Rio Grande do Sul, mas são propostas pensando que situações semelhantes a essa que o Rio Grande do Sul vive já ocorrem no Brasil em várias outras regiões, irão ocorrer provavelmente com maior frequência daqui para frente, é tudo o que infelizmente os cientistas estão denunciando há mais de 2 décadas e que, no geral, os governantes não dão a menor bola, as empresas não prestam atenção e nós estamos sofrendo as consequências disso de forma dramática e sofreremos de forma cada vez mais intensa daqui para frente. Portanto, é preciso ter uma abordagem do ponto de vista do Estado e dos governos para que políticas possam ser rapidamente implementadas diante das tragédias, mas, principalmente, possamos fazer a mitigação. Em muitas regiões, são centenas e centenas de cidades e de regiões já mapeadas que dizem, se tiver qualquer coisa parecida, essas regiões serão gravemente afetadas, como é no Rio de Janeiro, já foi na Bahia, foi no Maranhão, bom, no Brasil todo. Então, nós estamos propondo um conjunto de medidas ali, estamos apresentando. Junto com isso, nós lançamos, na semana passada, a pauta da classe trabalhadora 2024, que é o enunciado de 20 prioridades da nossa pauta. Nós temos uma pauta da classe trabalhadora para 4 anos. Nesses 4 anos, nós já tivemos várias iniciativas implementadas o ano passado, especialmente com o governo federal, política de valorização do salário mínimo, ampliação do Bolsa Família, combate à pobreza, Minha Casa Minha Vida, projeto de igualdade salarial entre mulheres e homens, ou seja, tem lá uma dezena de coisas que nós conseguimos avançar com o governo federal. Também temos tido tratativas com o setor empresarial em outras áreas. E agora nós propusemos 20 diretrizes que são prioridades para 2024. Por exemplo, você comentou aqui na sua fala anterior, uma das nossas prioridades é que o governo federal, o ministro Haddad, encaminhe para o Congresso Nacional o projeto, a segunda etapa da reforma tributária, que trata da tributação sobre a renda, especialmente a grande renda, herança, grande fortuna. Portanto, nós estamos propondo que o governo encaminhe para o Congresso e o Congresso delibere sobre uma tributação progressiva sobre a grande renda e grande fortuna. E também estamos apoiando essa proposta de uma tributação mundial para fazer um grande fundo de combate à pobreza e mitigar os efeitos da mudança climática, portanto, combater reflorestamento, fazer investimento em energia renovável e assim por diante. Então, nós estamos apoiando ali com essa pauta 20 propostas visando orientar quais são as prioridades da ação sindical. E, por fim, para subsidiar esses trabalhos propositivos, nós lançamos a Agenda Legislativa, que é um documento que mapeia os projetos que estão no Congresso Nacional e destaca 30 projetos que nós teremos atenção prioritária, porque são projetos que têm incidência sobre o mundo do trabalho, ou seja, são projetos que nós vamos atuar junto com os parlamentares, tentando trazer o posicionamento do movimento sindical, debater o conteúdo desses projetos. É o que nós faremos provavelmente nos próximos dias com o Congresso Nacional em relação ao projeto de regulamentação da proteção dos trabalhadores em plataformas. E temos a agenda jurídica que mapeia os processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, que afetam o mundo do trabalho, nas várias áreas do direito, né? Olhando para aquilo que nós temos que ter atenção no Supremo Tribunal Federal, cuja decisão tem impacto sobre o mundo do trabalho. Clemente Ganslúcio aqui no 11 News. Olha, para terminar, Clemente, vou fazer 3 perguntas aqui muito breves para você. Vou pedir para você também tentar ser breve na resposta, por causa do nosso tempo aqui. Mas a primeira é, o emprego está bem no Brasil, né? O último dado foi muito interessante. 7,5% acho que de desemprego, né?
Também queria que você falasse rapidamente sobre o Conselho, como é que está sendo esse Conselho junto à Presidência da República, como é que está sendo o trabalho. E a última questão é se aquele 1º de maio já foi digerido, né, pelas centrais. Se eu não me engano, você estava lá, né, naquele... o que aconteceu, né? O Lula se queixou, né, da convocação do evento. Como é que vocês estão planejando, digamos assim, o depois, o day after dessa questão? Clemente Gaslúcio. Bom, o emprego tem melhorado, e importante, parte porque nós temos uma recuperação da atividade econômica, uma melhor performance da indústria e uma retomada de várias frentes de atuação que o Brasil vinha desmobilizando, nós voltamos a remobilizar. Isso é muito importante. Tem um grande desafio, que é a qualidade do emprego, melhorar os salários, enfrentar a informalidade, rotatividade. Há muito a ser feito, apesar de nós termos bons resultados do ponto de vista da geração do emprego. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nós temos tratado de vários temas. O Conselho é formado por mais ou menos 250 pessoas, escolhidos pelo Presidente da República, da área social, das organizações não governamentais, do movimento sindical, da representação empresarial, indígena, quilombola. Ou seja, nós temos uma diversidade de representação muito grande de todo o Brasil, de todo o território nacional. E lá nós debatemos vários assuntos. Uma das coisas que nós temos trabalhado recentemente, um grupo de trabalho tem trabalhado, é sobre a educação, primeira infância e creche. Tem várias propostas que o governo está implementando, inclusive, de universalizar, por exemplo, o acesso de creches a todas as crianças até 6 anos de idade. Temos propostas tratando da questão da desigualdade, temos várias iniciativas debatendo como que o Brasil pode melhorar sua capacidade de enfrentar as desigualdades, o combate à pobreza, o combate à violência. Tem várias frentes que o Conselho vem trabalhando regularmente, vem trabalhando no sentido propositivo, discutindo a questão do creche, do investimento, da atuação do setor empresarial, especialmente da micro e pequena empresa, com o ministro França. Ou seja, tem várias frentes onde o Conselho faz proposição ao governo, leva demandas, leva críticas também, aquilo que não tá tendo uma performance de acordo com aquilo que a sociedade espera. Então o Conselho tem tido um papel bastante importante nessa perspectiva. A terceira questão, que é o 1º de maio, para nós isso está superado porque nós acabamos de fazer, 20 dias depois, uma plenária aí sim com dirigentes sindicais do Brasil todo. Tinha cerca de 15 mil dirigentes sindicais do Brasil todo. Quando nós aprovamos essa pauta que eu te falei, fizemos uma caminhada em Brasília e iniciamos uma entrega, já fizemos a entrega e vamos fazer a entrega desses documentos que eu te falei ao presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, ao presidente da República, ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho. Entregaremos a todos os parlamentares esses documentos, entregaremos aos ministros do Supremo e do Tribunal do Trabalho. Ou seja, nós iniciamos um trabalho institucional a partir dessa marcha que reorganizou a pauta dos trabalhadores. O 1º de maio, onde é o resultado do ataque de 7 anos, onde o movimento sindical vem sendo atacado de forma contínua. Nós quebramos a legislação e a atuação do Congresso e do empresariado, quebrou o financiamento sindical. Para você ter uma ideia, hoje as centrais sindicais vivem com um orçamento que é 2% do orçamento que elas tinham no passado. 2%. 2%. No passado, um 1º de maio desse, nós começávamos a divulgar ele com 2 meses de antecedência, muitas vezes com uma rádio vinculada, com grandes artistas mobilizando, às vezes até com sorteio de automóvel. Ou seja, tinha um processo de mobilização muito intenso, muito suportado, com muito investimento para fazer um grande evento. Para você ter uma ideia, esse 1º de maio, 10 dias antes do evento, nós não tínhamos local, porque a Prefeitura de São Paulo não liberou o local que era público. O local que era público no passado, o Vale do Anhangabaú, foi privatizado. Custa para você fazer um evento desse o aluguel R$400 mil, que nós não tínhamos para pagar. E tentamos de toda maneira algum local, conseguimos a cessão
estacionamento de um clube de futebol, no caso do Corinthians, que cedeu aquele espaço para nós fazermos 10 dias antes do evento, ainda com a tendência de que poderia ter um jogo naquele dia no local, para você ter uma ideia. Então, 10 dias antes, nós começamos a organizar um evento que no passado eles organizavam com 4 meses de antecedência. Né? Então é muito difícil fazer um processo de mobilização desse, com todas as outras dificuldades que nós enfrentamos. Né? Então, ele é um pouco uma consequência disso, uma falta de recurso, dificuldade de mobilização, que também não é pequena, exige, portanto, um grande preparo, uma grande mobilização, grande presença nas redes sociais. Tudo isso exige investimento, coisa que as centrais estão tendo muita dificuldade de viabilizar no curto prazo. Clemente, vendo você falar, vendo e ouvindo, eu acho que o futuro dessa congregação sindical é o melhor possível, quer dizer, inclusive na questão das redes sociais, você acabou de destacar aqui no final, né? Se vocês tiverem aí essa ambição, né, boa, positiva, de povoar as redes, de se comunicar com o povo trabalhador do país, eu acho que, enfim, a importância das centrais sindicais aqui no Brasil realmente é algo monumental, importante. É a origem desse governo, é a origem do presidente Lula, então a gente tem de valorizar sempre. Quero agradecer demais sua presença aqui, obrigado, viu? Sempre muito bom. O espaço aqui está sempre aberto para você chegar aqui para contar das novidades. Agradecer ao público que nos acompanhou, continue com a nossa programação. A gente volta na segunda-feira. Um excelente fim de semana a todos. Um abraço final, querido Clemente. Um abraço, prazer estar com você, Conde. Parabéns pelo trabalho no 11 News e estamos juntos, estou à disposição aí sempre que precisar. E também te provoco quando achar que tem uma coisa importante para a gente comentar aqui.